Queridos irmãos e irmãs, vamos entrar na liturgia da quarta-feira de cinzas. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, toque aí e se inscreva para receber novas notificações de homilias, de solenidades e domingos. Os textos que nos são apresentados para reflexão vão para a leitura do livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo de 12 a 18. O salmo responsorial é o Salmo 50, como segunda leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20, depois capítulo 6 até versículo 2. O Evangelho é o Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo de 1 a 6, depois de 16 a 18. Nós sabemos que a quarta-feira de cinzas é a celebração que nos introduz no tempo da quaresma, na preparação para celebrarmos a Páscoa, a ressurreição de Cristo. E a Igreja do Brasil, todos os anos, lança a campanha da fraternidade. Neste ano 2023, a Igreja do Brasil, a CNBB, lança o tema Fraternidade e Fome. E o lema, dai-lhes vós mesmo o que comer. É uma proposta muito atual, presente na vida do povo brasileiro. São milhões de pessoas que passam fome ou não comem suficiente para poder ter saúde, ter dignidade de pessoa humana. Eu quero correlacionar os textos da liturgia de hoje com esse tema: fraternidade e fome. A primeira leitura, ela traz uma realidade que o povo de Deus viveu. Eles esperavam uma grande colheita e de fato parecia que aquele ano a colheita seria muito grande. E nessa expectativa de uma grande colheita vem a frustração, porque uma chuva de gafanhotos chegam à plantação do povo de Deus e arrasam toda a plantação. E aí o povo se questiona: por que aconteceu isso? Por que Deus não nos protegeu? Por que Deus não olhou para nós e deixou que essa desgraça acontecesse conosco? Porque agora vem a fome, vem a doença, todas as consequências da perca desta grande colheita que nós esperávamos. E o profeta Joel responde que a situação que estava vendo naquele momento era devido o povo ter se afastado de Deus, o povo ter se esquecido de Deus. Não é diferente do dia de hoje. Deus tem abençoado, principalmente no Brasil, as plantações. No entanto, a maioria
alimento ou dos alimentos caem nas mãos do capitalismo, onde são exportados os alimentos, aqueles que detêm o controle se enriquecem e o povo passa fome, vive numa profunda miséria. Por isso, aquilo que o profeta disse para o povo é o que nós também temos que trazer para as nossas vidas nos dias de hoje. Voltai-vos para mim de todos os vossos corações, que todos façam jejum, que todos façam penitência, sejam aqueles que governam, sejam as pessoas que plantam, sejam as pessoas que dependem desse alimento, todos devem fazer uma grande corrente de oração, de súplica ao Senhor, para que Deus olhe com a sua misericórdia e abençoe novamente as plantações, para que, sendo dividido esse alimento, não falte alimento na mesa de nenhum ser humano, de nenhum brasileiro. Por isso, o tema fraternidade e fome nos lembra que precisamos rezar todos os dias para que sejamos fraternos e que não tenha nenhum ser humano que passe fome no mundo. Aí na segunda leitura, nós vamos ainda continuar a correlacionarmos este tema da fraternidade com a realidade daqueles que Deus colocou no mundo para administrar os seus bens e dar para cada um aquilo que lhe é devido. A segunda leitura vai dizer: vós sois embaixadores de Cristo. Jesus Cristo, quando ele andou aqui entre os homens, ele ficava incomodado quando uma pessoa passava fome. E ele quis colocar embaixadores para que eles tivessem como primeira missão compaixão, preocupação, misericórdia com os pobres e principalmente com os pobres que passam fome. Diante dessa realidade, nós entendemos que quando um país coloca um embaixador na embaixada dos países, eles colocam para que esses embaixadores vejam os principais interesses da nação que ele está representando e ali façam todos os esforços para que todos se sintam confortáveis naquilo que estão necessitando, porque aí o embaixador vai lutar pelos seus direitos e prover o que for necessário. Não tenhamos dúvidas, nós que somos cristãos, embaixadores de Cristo, a nossa principal missão aqui neste país estrangeiro que é este mundo, porque a nossa pátria é o céu. Temos como missão principal, como embaixadores, prover a fome do povo de Deus
fome da palavra de Deus e a fome do alimento, que alimenta o corpo, para que possam ter forças e depois testemunharem Jesus Cristo. E aí, nós ouvimos na segunda leitura: reconciliai-vos com Deus. Enquanto nós não ouvirmos a palavra de Deus e colocarmos em prática, de erradicar a fome, porque Deus dá alimento para todo mundo, ainda sobra, como Jesus multiplicou os pães e sobraram 12 cestos, nós precisamos fazer com que este alimento chegue na mesa de qualquer lar, seja onde for, nas grandes mansões, nos grandes arranha-céus, ou nas favelas, ou até debaixo da ponte onde a pessoa está morando, já numa situação de indignidade, de pessoa humana, para que esse alimento chegando, todos possam saciar a sua fome. E só assim nós poderemos nos reconciliarmos com Deus. E o Evangelho, onde todos os anos nós recebemos as armas necessárias para que nós possamos assim buscarmos a conversão de coração e, consequentemente, a santidade de vida. A nossa caminhada quaresmal tem esta finalidade: chegarmos à santidade de vida quando chegarmos na noite da Páscoa, no Sábado Santo, com o coração transformado. E é impossível chegarmos à santidade de vida se nós não usarmos estas armas que o Evangelho nos apresenta hoje para a nossa santidade, que é a oração, o jejum e a esmola. A oração, correlacionando com o tema da fraternidade e fome, nós a usamos para rezar a Deus, no sentido de que a nossa oração seja de súplica para que as pessoas que passam fome hoje no mundo inteiro, Deus faça com que o pão chegue até eles. E a forma que Deus pode fazer com que esses pães cheguem até essas pessoas é tocando no coração daqueles que retêm os alimentos, acumulando, enquanto muitos morrem de fome. E a nossa missão é rezar incansavelmente, pedindo para que Deus mude esta realidade, onde poucos têm muito e muitos não têm nada para poder alimentar-se. A segunda arma, o jejum. Nós somos chamados a fazermos jejum nesse tempo da Quaresma, mas o nosso jejum terá sentido se nós usarmos daquilo que não iremos nos alimentar para doar às pessoas que nada têm. O jejum, a conversão de coração, acontecerá de fato como pedido de Deus, se nós realizarmos de maneira concreta. Dando um exemplo muito simples: se hoje eu não como algo que eu gosto, eu não vou guardar para depois da Quaresma eu comer. Eu vou doar para uma pessoa que eu sei que passa necessidade.
e não tem alimento em sua mesa ou tem alimento de forma muito limitada. E a terceira arma que nós precisamos usar nesse tempo é a esmola. Exatamente esta realidade onde muitos, e depois da pandemia, nós encontramos mais pessoas mais pedintes na rua. Muitos perderam o emprego, muitos vivem numa situação de pobreza extrema e vão pedir esmola. Tenhamos o coração generoso e possamos assim darmos para aquelas pessoas que necessitam aquilo que sobra na nossa despensa, na nossa carteira, na nossa realidade de ser humano que deve somente usar aquilo que é necessário, e aquilo que é supérfluo é fazer doação para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. Gravemos e vivemos de maneira concreta o tema dessa confraternidade. Fraternidade e fome. E nós temos a responsabilidade no lema: dai-lhes vós mesmo o que comer. Uma boa vivência com essa introdução do tempo da quaresma com a quarta-feira de cinza, para que nós possamos assim chegarmos de fato na noite da Páscoa com o coração mudado e preparado para receber Cristo ressuscitado. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.